Estava dando uns minutinhos aqui, tomando uma água enquanto o pessoal vai entrando. Mais um minutinho a gente já começa já. Aqui, ó, o pessoal aqui, Ellen, André, Patrick, Regis, Vinícius. Não vou lembrar de todos para saber quem estava nas últimas aulas, tá, pessoal? Quem quiser se apresentar aí, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Eu acho que eu assisti só a primeira aula. O Regis está falando? Oi? Quem está falando é o Regis? Isso. Ah, Tá me prazer, ouvindo? Regis. Sim, 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 tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não, Ah, bacana, bacana. Seja eu acho que eu bem-vindo. assisti só aquela primeira aula mesmo. Depois eu acho que eu não consegui por causa do horário. E aí hoje eu tô trabalhando de casa e consegui de novo. Ah, muito bem. Isso aí, seja bem-vindo aí, aproveite. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pode chamar, fica à vontade. Ok. Tava olhando aqui, Jefferson, você tá em São Paulo, né, cara? Sim, estou em São Paulo, o escritório fica aqui no Brooklyn, na Berrini, desculpa. BGM fica no Brooklyn, fica ali no perto do Senu. Isso aí, Eu trabalhei fica no lá. Senu 4 anos, por isso estou te perguntando. Agora eu tô lá em Pinheiros. Cara, uma hora dessa a Ah, gente tem que combinar um café aqui, ou um happy hour da turma, cara. Alguma coisa pra gente estreitar aí as relações, cara. Bater um papo profissional de perto, né? sim, vamos, eu estava planejando um café, fazer um Uhum, café com o pessoal aqui, quem quiser participar, marca lá no escritório mesmo. ótimo, eu tô Nas dentro. próximas, nas próximas, provavelmente vou fazer isso. é, Eu não vou falar que eu vou fazer esse final do mês aqui, porque minha filha vai nascer até o final do mês, então se eu fizer esse café aqui, vai ser lá pro meio de setembro, final de setembro. Isso aí. Não, na volta aí a gente faz sim, cara. Exatamente. Aqui. Bom, vocês estão vendo a minha tela, né, pessoal? Vamos dar Sim. início. Vamos dar início aqui. Deixa eu só pegar meu roteirinho. Bom, galera, é o seguinte. Imagina só, dentro das últimas auditorias que vocês fizeram nos últimos meses, semanas, quantas horas vocês gastaram dentro de todo esse planejamento que está aqui na tela, de todas as etapas da auditoria, e o quanto a IA resolveria isso para você em uma fração de tempo, tá? Pensa nisso como papel de trabalho, matriz de risco, relatório, é, coisas que você reescreveu, que você teve algum retrabalho, tá? Então, o que a gente vai passar aqui, basicamente, hoje, são todas as etapas de auditoria. Vou tentar ser o mais rápido possível para apresentar para vocês todo o cronograma de auditoria e como que vocês podem fazer isso com inteligência artificial, tá? Não vou entrar muito no detalhe, mas eu já deixei meio que pronto todos os prompts aqui e a gente vai passando um por um e eu vou demonstrando para vocês aqui como isso facilita a vida de todos nós no dia a dia, tá? Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Então tá, vamos lá. Bom, gente, o que que a gente tem aqui de estrutura dentro de auditoria interna? A gente tem um planejamento, a gente tem um planejamento aí que pode ser anual, semestral, isso vai de acordo com a necessidade. Então, se você é gerente de auditoria interna de uma empresa, com certeza você vai ter o seu planejamento anual. Se você tem o seu cliente de auditoria, que é esporádico, vamos dizer assim, que você é um consultor, você vai ter o seu planejamento de acordo com a proposta que foi formalizada, do jeito que o seu cliente está pedindo, certo? Então, essa etapa de planejamento, você pode estruturar ela da melhor forma possível, do jeito que você quiser, tá? Então,
a gente vai passar por alguns exemplos aqui de como a gente pode fazer isso de forma mais rápida e bem estruturada no final do dia. Mapeamento e entendimento. Então, depois do planejamento, o que acontece? A gente começa a fazer as reuniões de mapeamento, as reuniões com as áreas, kickoff, vai ter as transcrições das reuniões, os detalhes, os papéis de trabalho. Então, a gente vai passar por alguns detalhes aqui de como a gente pode facilitar o nosso dia nessa etapa também. Avaliação de controles. Depois que você faz a sua etapa de mapeamento de processos, você tem que fazer a avaliação de controle, fazer o walkthrough, você tem que desenhar o controle, identificar os controles que estão lá, criação da matriz de risco, formalização da matriz de risco. Se você não tem a matriz de risco pronta, como a IA vai te ajudar a criar uma matriz do zero? Se você não souber o detalhe daquele processo, daquela atividade que você está desempenhando, imagina que você vai fazer a auditoria de uma empresa que você não conhece o segmento, que você nunca fez. Eu dou sempre o exemplo de uma auditoria que eu fiz, que era laticínios, leite, queijo. Teve uma outra também que eu fiz, que era de medicamento para mulheres, não vou lembrar o nome, mas para facilitar que ela engravidasse. Qual que era a base, o componente base daquele medicamento? Era a urina. Era a urina, era muito específico. Então, você imagina só, você construiu uma matriz de risco para essa atividade, para esse nicho, que é de uma indústria farmacêutica. Então, você tem a IA para te ajudar no dia a dia. Eu sei muito bem como que é você ficar horas estudando, você ficar dias estudando um segmento antes de começar o trabalho em si, para você identificar todos, não vou falar que você vai identificar todos os riscos, mas você vai ter um trabalho enorme para entender aquele segmento, entender aquele projeto que você tem que auditar, mesmo sendo um projeto dentro de casa, mesmo sendo um departamento dentro de casa, se você é um gerente de auditoria interna, tem departamentos que você não vai entender. Você não tem uma noção que tem o especialista, o gerente da área, tá? Então, isso vai facilitar bastante no dia a dia para você não chegar cru em uma auditoria, em um mapeamento de processo, porque você fica à mercê de quem você está auditando, de quem você está mapeando, para entender os controles que tem naquela área, naquele processo. Então, você pode passar por pontos que você não conhece, que você não entende, e que o gestor ali está segurando informação. Tem alguém aqui com o microfone aberto? Oi? Bom, seguindo lá. Então, essa etapa de avaliação de controles também tem muita ajuda da IA. Execução de testes. Execução de testes. O que você fazia antes na planilha, no Excel, que você tinha que fazer ali um PROC-V, análise de duplicidade. Tem centenas de testes que vocês podem realizar nas bases dos clientes de vocês e que vocês não têm nem ideia. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um planejamento de testes de base e como você pode pegar esse planejamento e estruturar dentro da base do processo que você tá auditando ali naquele momento, tá? Achados e relatório. De toda a sua análise que você fez, de todo o mapeamento, avaliação de controle, execução e testes, como é que você vai transformar isso em achados e relatório? Se você não tem um padrão de relatório, a IA vai te ajudar a criar um. Se você já tem um relatório pronto, você só vai pedir para ela adaptar o seu relatório com os pontos que você já foi levantando nas etapas anteriores. E a última etapa seria o quê? Follow-up e monitoramento.
Então, aqui a gente vai criar um processo de follow-up, monitoramento de pontos de atenção, como é que esses pontos podem ser avaliados, como é que eles podem ser estruturados de uma forma um pouco mais simples no seu dia a dia. Tá? Então, a gente vai estruturar isso do zero dentro do cloud. Eu tô pensando aqui, a gente vai fazer só dentro do cloud mesmo. Se precisar de algum ponto, de alguma outra estrutura, a gente vai passar para outra IA, ok? Então a gente vai pegar eu já preparei aqui o material que a gente vai utilizar como referência para a gente iniciar a nossa auditoria, nosso planejamento de auditoria ao vivo. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Boa noite a quem entrou aí, não, não, não dei boa noite aqui no começo. Fique à vontade, se tiver alguma dúvida, levanta a mão, pergunta. Isso aí. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui do Cloud, certo, gente? O que que eu tenho aqui? Eu tenho a criação de um projeto dentro do Cloud. O que que eu vou estruturar aqui? Eu tenho essa empresa fictícia chamada P2P Nutrimax, onde eu criei algumas, algumas documentações que a gente vai acabar olhando um pouquinho mais. Mensagem automática. Ok, beleza. Então, vamos lá, gente. Quando você cria um projeto aqui dentro do Cloud, se você estiver utilizando o Cloud Cowork, você pode endereçar a pasta onde estão os arquivos da auditoria nele, tá? Você não precisa ficar anexando os arquivos dentro da conversa, tá? Então, aqui eu já coloquei o nome do projeto Auditoria P2P Nutrimax, já coloquei a pasta onde tem a base de pagamentos e uma política, ok? E eu vou criar o projeto. Quando eu crio o projeto, eu já venho para essa área aqui, onde eu posso escolher o quê? Lembra nas últimas aulas onde eu falei sobre os modelos de IA? Então, aqui eu tenho todos os modelos de IA, Haiku, Sonnet, Opus, Fable e o esforço de cada uma. Aqui, quando eu coloquei mais modelos, ele vai me trazer alguns modelos mais antigos. Perfeito, gente? Instruções. Eu coloquei uma instrução bem simples. Vamos criar todas as documentações, desde o planejamento até a formalização do relatório neste projeto. Relatório e follow-up. Mas isso não significa que esse será a única instrução que será feita aqui. Certo, pessoal? Nós temos aqui dentro, a gente tem a pasta só desse nosso cliente fictício, ok? Nós temos aqui os tipos de aprovações que a gente vai trabalhar dentro de cada pasta. Então, a gente tem a aprovação manual, onde qualquer atividade que ele vai fazer dentro dos arquivos dentro da pasta, ele vai solicitar, ele vai dar um pause e vai solicitar a minha aprovação. A gente vai usar os três, tá? Aprovar automaticamente algumas atividades ele vai fazer de forma mais autônoma, e para algumas que ele identificar que tem um risco maior, ele vai pegar e vai dar uma pausa e vai perguntar, e ignorar todas as aprovações, é que ele vai direto fazendo todas as mudanças, edições de arquivo, sem fazer nenhuma pergunta. Claro, se tiver alguma coisa referente a excluir algum arquivo, ele vai perguntar. Eu tenho quase certeza disso. Certo? Então vamos lá, gente. O que que a gente vai começar a fazer agora? Nossa etapa de planejamento. Nossa etapa de planejamento, eu já deixei um prompt pronto aqui, que eu vou pegar. Deixei um prompt pronto aqui,
Ele veio, conforme eu copio e colo, ele veio um pouco bagunçado, mas não tem problema. Bom que a gente vai repassando, tá? Então, esse daqui é basicamente um prompt. Você pode utilizar um prompt ou você pode utilizar uma skill dentro do Cloud. Então, deixa eu ver se eu tenho uma de planejamento. Não, não tenho uma de planejamento, eu tenho uma de relatório. Mas não tem problema, a gente usa esse carinha aqui e depois a gente transforma ele em uma skill. Então, o que que eu estou pedindo para ele? Eu estou pedindo para ele me ajudar a fazer o planejamento dessa auditoria, ok? Então, você é um auditor interno sênior, certificado CIA. Isso aqui você tem que ser bem específico no que você quer, para que ele te devolva a melhor forma possível, tá? Os critérios, ele coloca as normas, as fontes seriam os arquivos que tem dentro da pasta, tá? Utilize todo o material referente, todo o material relacionado ao ciclo de compras e contas a pagar. Use exclusivamente essas fontes. Então, quando eu coloquei aqui a pasta, quando eu coloquei a pasta desse projeto, ele já está relacionando todos os arquivos que tem aqui dentro, tá? Então, ele já está aqui, então não tem problema, tá? Onde, onde a informação não existir, escreva a pendência de planejamento, etc. A tarefa, redija o memorando de planejamento da auditoria do ciclo de compras, tá? Isso aqui é uma... Eu peguei um exemplo só do ciclo de compras para a gente fazer aqui nesse momento. Aqui ele vai te falar o formato. Qual o formato do planejamento que a gente quer no nosso dia a dia, que a gente quer utilizar nessa auditoria? É claro, cada um tem um modelo. Se você já tiver o modelo pronto, você pode simplesmente salvar dentro da pasta, dentro da memória dele, e ele vai editar. Caso você não utilize o Cowork, você vai ter que ficar inserindo o arquivo por arquivo. Então, como eu prefiro utilizar o Cowork em tudo, então eu já trabalho com ele dentro da pasta, que assim que ele terminar de criar o memorando, ele vai já salvar na pasta para a gente. Pode falar, Regis. Jefferson, só uma dúvida. Manda. Quando você trabalha com o Work, com o Cowork, dando acesso a essas pastas, como Uhum. que fica a questão de segurança desses arquivos? Porque muito se fala, às vezes, em vazamento de dados, ou você acabar compartilhando e isso cair na rede para acesso de terceiros. Sim, sim. Você não estava na última aula, né, Regis? A gente comentou um pouco sobre isso. Eu vou repassar aqui de forma bem rápida para não tomar o nosso tempo. Vocês estão vendo aqui minha tela de privacidade? Sim, Tá vendo aqui, ó? Ajude a melhorar os nossos modelos de IA. Esse estou vendo. daqui, ele está desligado, certo? Por que ele está desligado? Porque eu não permito que ele utilize as minhas conversas e sessões de programação para treinar e melhorar os modelos da IA. Beleza? Essa versão que eu uso aqui, ela me dá a opção de desligar isso aqui. Geralmente, quem utiliza a versão gratuita das IAs não vai te deixar desligar esse botãozinho aqui, tá? E quando você utiliza as versões corporativas, na maioria das vezes, existe um contrato onde ele fala que a sua empresa, a sua empresa tá dentro de uma bolha, vamos dizer assim. As informações só vão ficar lá dentro e não sai para alimentar os outros modelos de IA que eles têm que utilizar as informações de maneira geral. Tudo que tem liberado na internet, eles utilizam para ensinar os modelos para que eles fiquem mais inteligentes. Perfeito? Então, funciona dessa Perfeito. forma. Cada modelo tem a Acabei de desabilitar sua... aqui. Ah, aí, tá vendo? Ó, você já estava ensinando a sua habilidade, você já estava com a sua habilitada para ela ensinar o modelo de IA, tá? Só que assim, cada IA tem a sua garantia, cada IA trabalha de uma forma, tá? E, e é assim que funciona. Aqui no cloud, você desliga aqui, meio que você já tem uma segurança um pouco maior, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal, Beleza, obrigado, Jefferson. imagina.
nós temos aqui o nosso pequeno prompt para criar planejamento da nossa auditoria, perfeito? Eu vou utilizar aqui, até para não tomar nosso tempo, eu vou utilizar o mais rápido, tá? O mais rápido, ele vai me trazer um planejamento com menos detalhes, tá? Só que ele vai fazer ali o que você está pedindo. Ele tem que fazer o que você está pedindo aqui no seu prompt, ok? Se você utiliza as versões mais poderosas, ele vai pensar mais, ele vai te estruturar um modelo muito melhor, tá? Eu vou desfazer esse daqui do Haiku 4.5 porque ele não vai me gastar tantos tokens, igual a gente tem aqui no uso. Vamos ver quanto que ele tem aqui, ó. Eu tenho 3% usado nessa minha sessão atual. Vamos ver quanto que ele vai gastar e depois eu coloco para ele rodar no Opus e a gente vê o quanto que ele vai gastar, porque eles ficam rodando em segundo plano, então não tem problema, tá? Então, enquanto ele está rodando aqui, alguém ficou com dúvida nessa questão aqui dos modelos? Qual que eu tenho que utilizar, qual não posso usar? Então, ó, tá vendo aqui? Coloquei para rodar esse prompt para criar o nosso planejamento, ele já começa a estruturar aqui de maneira um pouco mais rápida. Até porque ele está no Haiku, a resposta é um pouco mais rápida, só que ele está no modo estendido. Ele vai pensar um pouquinho mais também, é como se fosse um sonê no final do dia, tá? Mas ele vai gastar menos tokens da mesma forma. Então, para quem tem a versão Pro, para a versão Pro, que é de $20, fica um pouco limitado ali a questão de utilização de tokens para, no final do dia, você ter um aproveitamento um pouco maior e não ficar tão limitado no dia a dia. Enquanto ele está rodando aqui, eu quero ver aqui qual que vai ser a próxima etapa para que a gente não ultrapasse muito o nosso tempo, tá? Mapeamento e entendimento. Ok. Vamos lá. Vamos lá, gente. Enquanto ele está pensando aqui, vamos fazer já a parte de mapeamento. Por que que eu falo que a gente faz a parte de mapeamento? Porque a gente já tem uma política na pasta. Então, enquanto ele faz o planejamento, vamos supor que a gente já passou dessa fase e a gente volta lá para ver como é que tá. Como eu já tenho a minha pasta da auditoria P2P já elencada, eu já tenho já uma política lá dentro. Vou mostrar para vocês como é que está aqui. Ó, essa daqui é a minha pasta, onde a gente tem a demonstração ao vivo, a auditoria P2P, tá? Então, ele já tem a política de compras aqui dentro, e ele vai estruturar o nosso mapeamento inicial. Vamos supor que a nossa auditoria ela vai ser feita com base em política. Claro, a gente não sabe, a gente sabe que vai ter a transcrição da reunião, vai ter as suas anotações. Eu sempre falo para utilizar a transcrição de reunião, é o melhor modelo possível. Melhor modelo possível para trabalhar dentro de uma auditoria é utilizar a transcrição da reunião. Para quem utiliza o Teams, a transcrição você já consegue baixar quando você grava a reunião. Depois que você grava, você já tem a transcrição disponível, então você pode trabalhar com ela muito mais fácil. Eu não sei no Google Meet se tem isso, tá? Para ser bem sincero. E para quem não tem a transcrição, para quem não tem a transcrição, os meus alunos ganham uma ferramenta que gera transcrição de áudio, de vídeo na íntegra para eles, para ajudar no dia a dia, tá? Então, vocês estão vendo minha tela aqui, eu coloquei um pequeno prompt pedindo para fazer o mapeamento do processo de compras. Então, ele tem a política lá dentro já, ele já está até falando aqui o critério, ele tem que ser a política. Usa exclusivamente os documentos carregados nesse notebook, que seria na pasta.
escrever o processo de compras, contas a pagar em formato de narrativa, atividade por atividade, da requisição ao pagamento. O formato ele está mostrando aqui. A régua, onde a política for omissa, quando o responsável, periodicidade, evidência exigida, o limite, e escreva na coluna correspondente. Então, eu vou deixar rodando aqui, vou deixar rodando no Haiku mesmo, para ele ter para a gente ser um pouquinho mais rápido, mas lembrando, quanto melhor for o modelo, melhor vai sair o resultado da sua solicitação, ok? Então, deixar ele rodando aqui e a gente volta na nossa pasta aqui e vamos ver o que ele já fez no nosso planejamento. Está pensando ainda. Ele está pensando ainda. Ele já criou uma espécie de habilidade aqui do nosso planejamento. Depois disso, a gente vai criar uma skill para toda vez que a gente começar uma auditoria, ele vai trabalhar dentro dessa skill para fazer o planejamento. Então, você não vai precisar desse prompt aqui inteiro, todas as vezes, copiar e colar. Perfeito? Aqui, ó, ele já vai criar o memorando. Já vai abrir para a gente aqui. Olha que legal. Em quantos minutos? Não mostrou aqui. 4 minutos. 4 minutos ele gerou um memorando de auditoria. Ó, ciclo de compras, contas a pagar. É isso? Vou ver se não estou. Aqui, ó, objetivo do trabalho, avaliar a adequação, eficácia e conformidade dos controles internos implementados no processo de ciclo de compras. Gente, de novo, isso daqui é do zero, tá? Para quem não tem um modelo de memorando, todas as auditorias têm que ter um modelo de memorando. Todos os auditores têm que ter um modelinho já pronto. Então, isso aqui a gente está criando do zero. Eu não peguei nenhum modelo, tá? Então, se você não tem o modelo pronto na sua pasta, na sua metodologia, a gente já tem um aqui pronto, tá? Então, ele criou o objetivo do trabalho, ó, a empresa Nutrimax, exercício 2026, período auditado, 6 meses, para quem entende das normas e metodologias, sempre pegar 6 meses para trás. Data do memorando, 6/8, e as normas que a gente referenciou lá no nosso prompt. Claro, cada um escolhe a melhor forma que achar, tá? Isso aqui não é amarrado. É claro, é uma metodologia, é um norte, mas vocês podem trabalhar com o que vocês se adequam dentro da organização de vocês. Isso aqui pode ser SOX, por exemplo, que é mais voltado a riscos financeiros. Então, qual o escopo? Período auditado, as unidades organizacionais. Claro, isso aqui é o exemplo. É fictício, mas ele criou. Claro que ele olhou lá dentro da nossa pasta, tá vendo? Riscos chaves identificados. Ele já analisou os riscos dentro do memorando. Ele já elencou. Nós pedimos isso aqui? Escopo. Aqui, ó. Aqui, ó. Riscos chaves. Ele foi passando um por um. Ó, objetivo, escopo, riscos, abordagem e principais testes previstos. Ele já está falando aqui os principais testes previstos dentro dessa auditoria. Imagina você fazer um memorando anual disso daqui, gente. Ia levar muito tempo para você fazer algo desse sentido. Mas, de novo, não é só criar, tá? Eu bato na tecla em todas as aulas. É criar e revisar. A IA, ela te ajuda, mas ela pode colocar algumas coisas ali que você não queria. Então, você tem que revisar. Ok, pessoal? Aqui, ó, partes interessadas, responsável pela área. Estou colocando um monte de gente aqui. Gerente de contas a pagar, pendência de planejamento, tá vendo? Ele já colocou aqui, ó. E algumas outras pendências ele já colocou, data de desligamento, etc e tal. Beleza, gente? Ó, em 4 minutos ele gerou 8 minutos, vamos dizer assim. 8 minutos ele gerou um planejamento de auditoria relativamente bom, quando a gente fala que a gente utilizou
o modelo de IA mais barato que economizou token pra caramba. E nem passamos de 3% ainda, fora que nós estamos aqui trabalhando dentro do compra aqui, ó, ele está fazendo mapeamento ainda. Aqui, ó. Pedimos para ele fazer o mapeamento, falamos aqui o que a gente quer em em cada etapa, e ele tá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele olhou, ele achou os arquivos que estão dentro da pasta. Olha lá, encontrei os 2 documentos da pasta. Lembra lá no ChatGPT que a gente tinha que ficar colocando todos os anexos lá dentro? Isso aqui no Cowork não precisa mais. Não precisa mais. E ele estava passando aqui, ele não acabou ainda. Eu utilizei o Haku, acabou. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Vamos ver quais etapas que ele passou aqui, gente, ó. Encontrou os arquivos. Perfeito, os arquivos foram carregados. Agora eu vou ler a política para entender os requisitos e depois vou olhar a base de dados. Ele já olhou a base de dados. A gente falou para ele olhar só a política, só que ele já olhou a base de dados. Mas a gente vai passar por ela depois também. Consegui extrair toda a política. Agora eu vou ler a base de dados. Vejo que é uma planilha com abas. Preciso ler as abas, pagamentos básicos, cadastro de fornecedores, alçadas, um erro. O erro mostra que a aba pode ter nomes diferentes. Alcada, tá bom, não tem problema. Ele já está entendendo que alçadas talvez seja alcadas. Tá vendo? Ele lê e ele mesmo se ajusta no final do dia. Ele pegou a política, o nome da política está aqui, todos os tópicos da política ele já mostrou aqui e já pegou a base de pagamento. Olha isso. Pegou a base de pagamento, 348 registros. Ele tem até uma amostra de RH aqui, verdade. Processos. Processo narrativo. O que ele pegou no nosso mapeamento? Ele pegou a requisição de compras, cotação, aprovação, etc. E ele vai indo, ele vai indo. Aqui, ó, mapeamento concluído. Gente, isso aqui foi só utilizando. Isso aqui foi só utilizando uma política. Agora você imagina a estrutura dele trazendo isso daqui só com uma transcrição de reunião, tá? Só com uma transcrição de reunião ele vai trazer muito mais detalhes. E se estivesse utilizando o Opus da vida, seria muito mais completo. Eu tenho certeza disso. Ele ia transformar isso em uma política, ele ia já transformar isso num Excel com todos os pontos, utilizando a IA, o modelo mais barato. Utilizando o modelo mais barato. Ele já me trouxe um documento inteiro. O que ele trouxe aqui? Ele trouxe mapeamento P2P Nutrimax.md. MD, para quem não estava nas últimas aulas, o que significa MD, gente? MD significa Markdown. Markdown é o modelo de linguagem que ele funciona dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele é um texto puro, só que num formato mais de linguagem de programação, tá? Dizendo assim. As IAs, hoje, elas entendem muito melhor um arquivo MD, Markdown, do que um Word da vida, um Excel. Então, se você... a memória do Cloud hoje é cloud.md. Então, todas as memórias que ele guarda das suas conversas, dos chats, ele vai salvar no arquivo .md, lá dentro da sua pasta do computador C2 pontos, tá? Então, por isso que às vezes ele vai preferir trabalhar no arquivo MD, que vai economizar token, do que se ele fosse salvar dentro de um arquivo em Word ou PDF. Beleza, gente? Vamos lá, porque já são 8h13. Em alguns minutos, a gente já gerou o planejamento de auditoria e a gente já gerou um mapeamento. E aqui ele trouxe o mapeamento e ele trouxe algumas coisas a mais, porque ele trouxe a narrativa do processo, 11 pontos sequenciais, aquisição, ele detalhou aqui o processo inteiro de compras. Se a gente seguir aqui ele dá um resumo, tá vendo? Ele dá um resumo de toda a estrutura que ele trouxe. E quando a gente clica aqui no arquivo .md,
ele traz essa estrutura mais detalhada. Mas olha que interessante, ele salvou em Word também. Só que aqui ele não vai abrir em Word, só se você clicar em abrir para você visualizar o documento. Mas aqui, o Word ele vai estar igualzinho o ponto .md. E olha só que legal, mostrar na pasta. Mostrar na pasta, o que que significa, gente? Que ele já salvou o documento lá dentro da nossa pasta. Eu vou mostrar aqui para vocês na íntegra. Tá vendo, gente? Ele já salvou todos os arquivos que ele gerou dentro da pasta. O mapeamento, tanto em MD, em Markdown, quanto em Doc, em Word. Então, para você enviar isso aqui para o seu diretor, para o seu gerente, é só você anexar no e-mail e enviar. Certo? Alguma dúvida, gente, aqui? Então, passando aqui bem rapidamente, ó, ele trouxe a narrativa do processo, geração de demanda de requisição de compra, tudo, ó, já trouxe o início do processo. O que que a gente pergunta sempre do processo de compras? Ele já trouxe tudo. Avaliação de necessidade, dispensa de cotação, processo de cotação, ó, tá vendo? Ele já trouxe todo o mapeamento. Todo o mapeamento ele já trouxe aqui. Lacunas, normativas identificadas, ele já trouxe alguns pontos aqui que a gente já pode entender que seria algo a ser inserido na matriz de risco e levantado dentro de um relatório. Então, gente, é isso quando a gente traz dentro de um contexto de mapeamento de processos, tá? Bom, vamos pegar aqui um outro prompt que eu já deixei pronto, que é o quê? Ele vai gerar o roteiro de walkthrough. Então, eu vou colocar ele aqui para a gente entender melhor. Ó, com base na narrativa acima, monte o roteiro de walkthrough do processo para cada uma das atividades. Então, ele vai identificar todo o roteiro e vai montar o walkthrough deste processo. Tá vendo? Ó? Tabela, em formato de tabela. Máximo 20 linhas. Prioriza as atividades que envolvem aprovação, cadastro de fornecedor e liberação de pagamento. Vamos colocar para rodar aqui e vamos ver o resultado que ele vai trazer dentro desse roteiro. Então, gente, só voltando aqui, a gente já fez o planejamento dessa auditoria, a gente já fez o mapeamento de processos e a gente já está fazendo o quê? O desenho dele, a gente já está fazendo o walkthrough do processo, das atividades, vamos dizer assim, dos controles. Tá? Então, olha que legal. Como a IA ajuda a gente a ter um material um pouco mais detalhado de uma forma um pouco mais rápida também, tá? Pouco mais rápida não, né? Bem mais rápida. É uma fração do tempo que você gastaria para fazer isso manualmente escrevendo. É incrível isso. Ó, enquanto ele tá criando aqui esse roteiro para a gente de walkthrough, o que que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele fazer a matriz de risco. Eu vou pedir para ele fazer a matriz de riscos e controles para a gente já numa outra conversa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse material aqui. Gente, se quiser aproveitar para tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? E isso que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, eu tô fazendo no Cloud, mas isso aqui ele pode ser feito em qualquer IA, tá? Qualquer IA a gente vai conseguir criar esse mesmo padrão de formalização, esse mesmo padrão de documentação, tá bom? Então, enquanto ele está fazendo aqui o processo de walkthrough, eu vou colocar aqui para ele criar a matriz de risco. Matriz de risco, o que que ele está pedindo aqui nesse prompt?
Você é um auditor interno sênior, especializado em processo de compras, critério, o contas a pagar, ele vai olhar de novo a política de compras e contas a pagar, tá? Ele vai utilizar exclusivamente essa fonte, que já está lá na pasta, então não vou fazer nada, tá? Não vou anexar, não vou fazer nada, porque ele já está dentro da nossa pasta que a gente tem aqui como anexo, tá? Então, vamos colocar ela para rodar aqui e vamos ver o resultado. Vou deixar no Haiku de novo, porque o Haiku ele tá entregando um detalhe bem bacana para a gente e gastando pouquíssimos tokens. Vamos ver aqui de novo o uso. 3% ainda, por mais que a minha conta seja o Max, está gastando muito pouco. Se fosse o Opus ou o Fable, eu já teria gasto bem mais tokens. Fala aí, Regis. É só uma dúvida que eu não me atentei quando você estava fazendo. Para cada etapa dessa, você está abrindo um novo chat, né? Você não está fazendo tudo junto para não acumular. Parece que gasta mais tokens se fizer tudo numa sessão, não é isso? Exatamente. Eu faço isso para economizar tokens, porque, de novo, a janela de contexto ele vai acumulando todas as perguntas e todas as respostas, ele vai acumulando numa conversa, e é como se a memória dele fosse enchendo. Ele vai enchendo e chega num determinado momento que ela vai esquecendo, vai se perdendo e pode alucinar. Então, por isso que para todas as atividades aqui, eu abro uma pergunta nova. A única que eu não abri, na verdade, foi para fazer o quê? Foi para fazer o walkthrough. Mas ele está fazendo o walkthrough aqui por conta do mapeamento de processo que ele já desenhou. Então, é como se fosse uma sequência da outra, entendeu, Regis? Então, eu já aproveitei essa mesma conversa e já pedi para ele fazer aqui. Então, ó, para você ver aqui, ele já criou o walkthrough do processo. Vamos abrir ele aqui. Enquanto, ó, a gente só voltar aqui. Ó, tá vendo aqui, Regis? Cada conversa foi uma tratativa nossa, foi uma etapa do nosso trabalho. Então, para cada atividade, a gente abre uma conversa nova e começa do zero. Claro, se a gente tivesse que fazer em cima de uma documentação que já está pronta, a gente precisa terminar, esperar outra. Mas o Cloud ele permite com que a gente faça várias tarefas ao mesmo tempo. Só que, claro, de novo, vai gastando tokens e o seu tempo pode acabar um pouco mais rápido aqui e ter que esperar voltar, encher de novo a sua barrinha de token. Tá. Bom, eu deixei ele rodando aqui o prompt de criação de mata de risco, tá? De novo, gente, isso aqui é um prompt base. Ele pegou um modelo de mercado e criou e pediu para a gente criar mata de risco, tá? Isso aqui você pode criar com base na sua política de riscos, que você tem aí na sua empresa, que já está publicada. Você pode criar ela do zero, igual a gente está fazendo aqui. Então, isso facilita muito no dia a dia. Vamos voltar aqui. Vamos ver o que que ele criou de walkthrough aqui, gente. Olha que bacana. O roteiro de walkthrough do processo de compras e contas a pagar. Detalhou um pouquinho mais aqui. Ele já salvou na pasta os documentos, tá? A gente não precisou fazer mais nada. Ó. Cria o roteiro para que seja feita toda a análise das atividades de todas as etapas do compras. Aqui, ó, requisição de compras. Como surgiu a necessidade de compras dessa compra? O auditor, você vai pegar um exemplo lá na tela, que a gente faz um exemplo aleatório, vai fazer as perguntas. Como surgiu a necessidade dessa compra? Aí você vai solicitar o quê? Número da requisição, do sistema, do RP. Vai tirar um screenshot da tela. Zadra, Vanessa. Você vai pedir, tá vendo? Ele já tá te dando, se fosse, por exemplo, se fosse um auditor trainee, ele já teria toda a etapa, toda a atividade dele, todo o passo a passo do auditor, ele já tem aqui, em cima de uma política. Ele já vai fazendo todas as tratativas na hora de fazer o mapeamento do processo com o gestor, com o analista, com quem for. Ele já tem aqui o passo a passo do que ele tem que fazer. Olha o tanto
Vamos recorrer aqui, vamos percorrer. Aqui, ó, aprovação nível 4, acima de 200 mil. Compras muito grandes, quem autoriza? Aí ele vai lá de novo, pede pro analista colocar lá o relatório na tela, escolhe um exemplo aleatório e tira um print. Se deu certo, o que que você vai fazer depois? A gente vai fazer o teste de base, a gente vai fazer a amostragem. Tá vendo? Ó? Compras de 200 mil aprovados gerentes, gerentes de suprimentos, nível 3, sem aprovação de, sem aprovação de autoridade competente. E assim por diante, gente. Tá vendo? Ó? Dentro do quê? O que que ele fez aqui primeiro? A gente pediu para ele fazer o mapeamento. Na sequência que ele terminou de fazer o mapeamento aqui, em 19 minutos, que deixou pronto, redondinho, a gente pegou aqui o prompt para fazer o walkthrough do processo e ele já te deu todas as coordenadas do que você precisa fazer. Autorização para nota fiscal CMPO, liquidação de notas fiscais, execução de pagamento. Tá vendo? Ele já te dá tudo que você precisa testar, o que o seu trainee precisa testar na hora do mapeamento, na hora da entrevista, vamos dizer assim. Por quê que ele fez isso aqui? Ele fez em cima de uma política, tá, gente? Não esqueça. Isso aqui não é em cima de uma transcrição de reunião. Isso aqui ele fez direto de uma política. Imagina você já pegar, fazer o planejamento da auditoria anual e você já ter acesso a todas as políticas dos departamentos. Você já vai chegar com isso aqui pronto. E um dia você vai fazer o planejamento, você vai fazer o walkthrough de todas as atividades, de toda a empresa. E o que que você vai ter que fazer depois? Você vai ter que fazer isso no cronograma. Por quê? O que que a gente fez aqui, ó? Vamos voltar aqui no planejamento? O planejamento a gente fez só o memorando. E se eu quiser fazer um cronograma? Descreva um cronograma para essa auditoria. Bem simples. Não estou pedindo nada específico, não estou fazendo nada demais. Vamos ver o que que ele vai descrever aqui de cronograma para a gente. Enquanto ele descreve o cronograma, vamos voltar aqui na matriz de risco. Vamos ver o que que o Cláudio já entregou para a gente. Ó, pelo jeito aqui, ele não salvou na pasta. Ele não salvou na pasta para a gente. Vamos ver aqui na pasta se ele salvou ou não. Ele não salvou na pasta. O que eu peço para ele? Salvar os documentos na pasta e organizar por etapas da minha auditoria. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou abrir uma nova conversa, eu vou pedir para ele fazer isso na pasta inteira. Só que aqui na matriz, eu preciso voltar, porque ele não salvou a matriz. Então, aqui eu vou pedir para ele só salvar na pasta. Salvar os documentos na pasta. E a gente já avalia o que que ele fez de matriz de risco. Gente, eu estou indo muito rápido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem levantar a mão, pode me interromper, tá bom? Bom, documento salvo na pasta com sucesso. E a gente antes tinha que salvar, anexar na conversa do ChatGPT, pedir para ele fazer, ele ia se perder, porque ele não tem uma janela de contexto tão boa, ele não tinha uma janela de contexto tão boa igual tem hoje. Que a gente pede para ele fazer já tudo na pasta. Bom, eu pedi para ele salvar na pasta. E o outro prompt que eu mandei ele organizar. Perfeito. Você já tem vários documentos, vou organizar na pasta com cada etapa. Vamos ver aqui. Ainda não está organizado aqui, mas quando terminar a gente volta. Vamos voltar na matriz? Tá vendo, gente? Isso aqui facilita muito o dia a dia, por quê? Eu criei um projeto, perfeito? Nisso que eu criei um projeto aqui dentro do Cloud, eu não preciso ficar naquela lista enorme de conversas. Tá tudo organizadinho aqui. Tá tudo organizado aqui dentro. Eu entrei aqui dentro, vai estar tudo referente a essa auditoria. Isso você pode fazer por cliente, você pode fazer por segmento, você pode fazer por auditoria. Aqui a gente está fazendo
etapa a etapa da P2P Nutrimax. A gente está fazendo desde o planejamento até o relatório, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar tudo aqui. Só que aqui você pode pegar, abrir, criar um novo projeto para essa P2P e falar assim: eu vou organizar toda a auditoria de RH, um exemplo. E você vai pegar esse projeto que você criou e vai trabalhar só informações do RH, só informações de logística. Aí vai do que você identificar de melhoria. Vamos ver como é que ficou a pasta aqui, porque eu pedi para ele organizar, mas eu acho que ele não entendeu. Opa! Estrutura. Aqui ele deu uma bugada. Propus estrutura P2P, guia completo, introdução. Não quero. Abre o PowerShell. Não quero abrir o PowerShell. Provavelmente ele não organizou por conta de ser o Haiku. Não quero abrir o PowerShell. Faça você mesmo a organização. O pessoal gosta muito de usar isso aqui para organizar o computador inteiro, gente. Organizar pastas de downloads, pastas de documentos. Claro, isso aqui é uma mera perfumaria, tá, gente? Mas vamos voltar aqui na nossa matriz de risco. A matriz de risco ele salvou na pasta? Ele salvou na pasta e ele já está ele já está salvando aqui, ele já está organizando os arquivos. Olha aqui, pessoal. Ele já criou as pastas aqui dentro, ó. 8h31 da noite, ó, ao vivo. Já organizou tudo em cada uma das pastas. Já organizou em cada uma das pastas. Planejamento, é claro, ele não salvou direito, talvez. Ou ele está organizando aqui ainda, deixa eu ver. Ele está organizando ainda. Running, ele tá rodando ainda. Então, ele salvou dentro da pasta, mas provavelmente ele vai... Ó, planejamento, ele colocou a matriz de risco, entendimento do negócio, execução de testes, ó, ele já foi criando. Ó, as evidências, a base de pagamento, ele já colocou aqui dentro. Papéis de trabalho, ele não colocou nada ainda. Os achados de auditoria, ele já colocou alguns pontos aqui, gente. Relatório final ainda não tem nada e follow-up também não tem nada. Então, vamos só voltar aqui, até para a gente não estender muita aula. O nosso objetivo aqui é a gente demonstrar etapa a etapa de cada um, mas com certeza vocês viram que não vai dar para passar tudo hoje, infelizmente. Ficará para a próxima aula o restante das etapas de auditoria que a gente tem. Olha, em 30 minutos, um pouco mais de 30 não, 40 minutos, 45 minutos, a gente fez quais etapas? Planejamento, mapeamento e entendimento do processo, e a gente já está chegando já na avaliação do controle, praticamente, né? Olha que legal, gente. Isso aqui foi o que ele criou. Ele criou a matriz de risco. Ele criou a matriz de risco do processo de compras. O que tem nessa matriz de risco que a gente pediu? O número do controle, subprocesso, o risco, o impacto, a probabilidade. Claro, isso aqui, gente, ele está fazendo com base no que ele entendeu da política, tá? Mas isso aqui você poderia muito bem criar com a sua política de risco. O risco inerente, controle esperado, que é o controle que a gente tem que a gente tem que auditar lá no Walkthrough, tá? Isso aqui é o controle esperado que ele quer que a gente mapeia, que ele quer que o assistente mapeia. Existe na política? Sim ou não? E ele já fala o item. Olha que incrível. Ele já fala o item. Ele gerou aqui o total de 35 controles. Gente, para fazer 35 controles, há alguns anos atrás, fazer na mão, isso aqui levaria muitas horas.
muitas horas, ainda mais de um processo que se você não entende um processo, ou aquela atividade que você está auditando, ia levar muitas horas para você criar uma matriz do zero. Muitas horas. Infelizmente, ia ficar faltando muita coisa. Você só ia identificar na entrevista ou na revisão do diretor, do gerente da área, vamos dizer assim. Ele já gerou aqui algumas lacunas, alguns problemas ele já levantou dentro da matriz de risco. Se tem risco residual e o teste sugerido. Olha isso. Ele já gerou tudo isso para a gente em um único prompt, que, claro, é um prompt muito simples, gente. Foi um prompt que a gente criou do zero. Você pode utilizar isso como base para a criação de uma skill, certo? E ela pode ser muito mais detalhada conforme a sua necessidade, ok? Bom, gente, aqui a gente já passou, só nesse tempinho, a gente teve o planejamento, o mapeamento e entendimento, e já começamos já na parte de avaliação de teste, avaliação de controles, que ele já começa a preparar a matriz de risco, já começa a identificar alguns problemas, alguns achados, certo? E assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos seguir aqui para mais. Pode falar, Regis. É só tirar uma dúvida contigo, que eu não Manda sei se bala. foi aula que eu faltei também, mas eu lembro que você falou lá na primeira aula. Tudo isso que foi gerado, além dos prompts, ele também está se baseando em skills prontas por trás? Não. Aqui é basicamente o prompt, tá? Por isso que eu estou falando, é de uma maneira muito simplista. A gente está colocando, copiando e colando os prompts que eu já tenho pronto aqui para essa aula, tá? Se fosse utilizar skills, você ia chamar uma skill. Vamos ver aqui, ó. Eu já tenho uma skill de matriz de risco. Eu vou colocar aqui, ó. Risk Matrix. Eu já tenho ela pronta já. Eu poderia chamar ela. Eu acho que eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso dar um Enter. Ele já vai entender o contexto e já vai gerar a matriz de risco para mim. Não preciso colar mais nada. Entendeu? Nesse caso, Então, substituiria o prompt, ele a substitui o própria prompt, skill. exatamente. Exatamente. Então, ó, se você como você gostaria de usar a skill para este projeto? Então, validar e melhorar a matriz de risco já criada, criar uma matriz de risco nova do processo e consolidar o formato padrão Excel multiaba. Vou colocar aqui, ó, criar uma nova matriz. Não, vou validar e melhorar a já criada. Então, ele já entendeu que ele tem que pegar aquela matriz de risco que já tem na pasta e vai melhorar ela, tá? Vamos voltar aqui. O que eu tenho aqui de próximo passo, até para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo. Vamos lá. O que a gente pode fazer agora, pessoal, como uma próxima etapa dentro da nossa avaliação de controles, que é algo que é muito importante, só que conforme a gente tem muita demanda no dia a dia, isso fica para trás. E a gente vai fazendo de acordo com que a gente tem tempo, que é o quê? A gente precisa fazer o programa de teste dessa auditoria. Então, eu criei um prompt pequeno aqui, ó. Converta cada coluna teste sugerido que tem lá na nossa matriz de risco em um programa de testes executável. Tá vendo? Para cada teste, o número objetivo do teste, população. Tá vendo? Priorize testes de censo sobre a base completa quando o dado estiver 100% disponível em extração. Então, como a base já está lá dentro, eu já vou deixar ele criando
e a gente vai ver a estrutura que ele vai trazer para a gente depois. Ele trouxe ali, mais ou menos, um descritivo de programa de teste bem simples, só que agora a gente pediu para ele fazer de uma estrutura um pouco mais avançada, tá? Vamos fazer esse daqui e a gente pausa para a gente voltar nas outras etapas das auditorias nas próximas aulas, tá, gente? Felizmente, eu acho que na semana que vem, como a gente já tem treinamento já agendado, eu não vou conseguir fazer essas nossas aulas aqui, tá bom? Para quem tiver interesse nos treinamentos, eu vou deixar o link aqui para adquirir a nossa comunidade, que tem todos os treinamentos, tem todas as skills disponíveis, são mais de 100 skills de auditoria, todos os programas de trabalho, todos os modelos de teste, todos os modelos de auditoria, tudo pronto. Vocês terão acesso às aulas gravadas. Para quem não conseguir acessar as aulas, vão ter acesso a todas as aulas gravadas de todos os treinamentos que eu vou dar. Já tem agendado já para a próxima semana o de Copilot, o Anti-Gravity, desculpa, de Copilot, mais o pacote Office 365. Na outra semana vai ter o de Cloud online também, vai ser tudo online ao vivo, tá, gente? Não tenho a data prevista para presencial ainda, perfeito? Então, para quem não conseguir assistir as aulas ao vivo, vai ter tudo gravado para vocês, vai ter todo o programa de trabalho, toda a minha metodologia de auditoria utilizando o IA. Então, vamos lá. Semana que vem tem Copilot mais Office 365. Na semana do dia 18 vai ter o treinamento de cloud completo também. Vai ter acesso ao pacote de skills. São mais de 103 skills. Tem a metodologia de LGPD, tem pack de skills de LGPD. Vai ter aula também, gente, de automação para LinkedIn, para quem quer dar uma guinada aí na carreira, quer ser um consultor. Eu também ajudo nessa questão. Para quem está procurando outros trabalhos, está migrando, também eu vou dar um treinamento para isso, para como utilizar o cloud, como utilizar as IAs para conseguir mais conexões, enfim, gente. Todo mês vai ter aula VIP para tirar dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês vão ter um grupo individual só para isso, tá, gente? Vocês vão ter acesso preferencial em tudo que for dúvida. Se precisar fazer algum call para tirar dúvida, se precisa de ajuda para formalizar algum teste, alguma coisa e não está conseguindo, em qualquer que seja, qualquer IA que vocês estiverem utilizando, vocês vão poder contar comigo. Beleza? Eu deixei o link aqui, quem tiver interesse, acessa lá, tá baratinho. Aproveita porque é até dia 10, tá, gente? Que depois vai aumentar para o segundo lote. Bom, é isso. Vamos lá, o que ele já gerou aqui para gente? Programa de teste. 35 testes sugeridos. Gente, para fazer 35 no plano de teste é muita coisa. É muita coisa, gente. Fala aí, cadê o Regis? Ô, Regis, quantas horas você ia gastar para fazer um plano de teste desse aqui, ô, Regis? Manual, na mão. Fala para mim. Ah, já fiz, cara, demora muito. Já levei, sei lá, uma semana montando o programa de teste. Aqui, ô Regis, em 4 minutos, cara, utilizando o Haiku. Pelo amor de Deus. Fala, não é rápido isso aqui? Não, Se eu tô você aqui, que por um acaso o programa que eu fiz foi exatamente de compras.
Aí, tá Aí vendo? fiquei olhando aqui, Ó, e vamos voltar aqui, ó. Vamos ver quanto que ele gastou dos meus tokens aqui, ó. 4%, gastou 1%. Gastou 1% dos meus tokens aqui, cara. Olha só, vamos abrir aqui esse Excel. Vamos abrir esse Excel aqui, vamos visualizar o que que ele gerou pra gente. E depois a gente precisa voltar na matriz de risco que ele melhorou aqui também. Vamos ver aqui, ó. Ele já salvou dentro da execução. Ó, ele já salvou dentro da execução de teste, hein? Não pedi para ele onde que ele tinha que guardar o que ele gerou aqui, ó. Mas, ó, ele já gerou aqui o programa de teste. Vamos abrir ele para a gente ver o que que ele fez aqui, ó. Tá maluco? Olha isso. Olha isso. Nunca na minha vida, em 10 anos de auditoria que eu tenho, nunca que eu ia conseguir criar um plano de teste desse aqui tão completinho, igual tá esse aqui. E, gente, se eu tivesse utilizado o Opus ou o Fable, ele tinha feito o seguinte, ele tinha feito o plano de teste, ele já tinha criado aba por aba, qual o plano de teste, ia criar aqui também já um modelo de papel de trabalho para você preencher. Ele ia fazer isso para você, e você não ia gastar quase nada de tempo. Fala, ô, Regis, quantos anos de auditoria você tem, Regis? Fala para mim. cara, tô nessa brincadeira aí, acho que já tem uns 20 anos. Porra, você tem o dobro da minha experiência. Vai falar para um trainee fazer isso aqui. Você trabalha em quê? Você trabalha numa empresa ou é consultor? Eu trabalho em empresa. Já trabalhei Trabalha em em várias empresa. áreas, em vários ramos. Olha, aí, tá vendo? Olha, o cara é importante, pessoal. Então, olha a responsabilidade. Imagina eu pedir para um assistente ou para um trainee. É que eu falo trainee porque em auditoria, em empresa de auditoria, a gente tem as levas de trainee que a gente contrata para começar a ajudar a gente do zero e vai subindo. Imagina a gente pedir para um trainee fazer um programa de teste daquele. Ia demorar muito tempo. O pessoal ia dormir no teclado e não ia terminar esse cara aqui. Mas enfim, gente, isso aqui é só uma demonstração do que a gente pode fazer com a IA e o quão incrível ela é, tá? Eu já mostrei para vocês aqui como ficou o programa de teste. Eu estou voltando aqui que eu queria mostrar o que ele fez só chamando a skill de matriz de risco, gente. Olha isso. Ele já detalhou muito mais. Primeira aba. Segunda aba, ele já colocou um mapa de calor, gente. Isso aqui é incrível. Vamos ver o que que ele salvou na pasta. Ele já colocou top 5 riscos. E, de novo, gente, ele está usando o Haiku, ele está usando o mais barato de todos. Se eu estivesse utilizando o Fable aqui, ele tinha feito até um sistema para criar para essa matriz de risco. Vamos abrir aqui rapidamente para. Vocês também têm que descansar, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Não, 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 não. Matriz de risco. Vamos ver se ele salvou na pasta de matriz de risco. Execução de teste, papéis de trabalho. Oh, Iá, onde você salvou a matriz de risco? Ah, ele salvou fora. Ele salvou fora, mas não tem problema. Vamos ver aqui o que que ele fez. Meu Deus. Vocês estão vendo minha tela, gente? Isso aqui vocês precisam ver. Olha isso, ele já atualizou toda a nossa matriz. Tá, ele continuou com os 35 modelos, não tem os 35 controles que ele tinha feito inicialmente, mas ele já deu uma melhorada aqui no nível, já deu uma formatada aqui. Ele criou um mapa de calor. Tá, esse mapa de calor poderia melhorar. Se fosse o Opus ou o Fable, ele tinha feito quadradinho por quadradinho e já tinha formatado muito melhor. Não tem problema. O que que ele fez aqui? Ele já criou um sumário executivo. Ô, louco, ele já criou um sumário executivo? Como assim? Ele já criou o sumário executivo, colocando por nível crítico, alto, moderado, baixo. Gente, ele só fez isso utilizando a política, tá? Imagina fazer isso aqui com uma transcrição. Eu tenho auditoria que eu faço, que eu tenho 4, 5 transcrições de reunião. A última auditoria que eu fiz, eu tinha 3 transcrições de reuniões
de 1 hora cada, 1h20, 1h30. Dava um total de umas 4 horas de reunião, 5 horas, vai, de reunião. Ele me gerou um relatório de 60 páginas. 60 páginas, com evidência, tudo bonitinho. Eu não posso mostrar aqui porque é confidencial, infelizmente. Mas eu vou estruturar depois um modelo para vocês. Bom, gente, vamos parar por aqui. Já são quase 9 horas, já ultrapassei um pouquinho mais. Eu mandei o link para vocês aqui, para quem tiver vontade, quem quiser acelerar um pouco mais esse processo de entender a IA dentro da auditoria interna e como você pode utilizar dentro de cada etapa da auditoria. É claro, gente, se tiver mais etapas aqui que vocês não estão identificando aqui, vocês podem criar, tá bom? Vocês podem criar, vocês podem pedir minha ajuda para a gente criar juntos, não tem problema, tá? O link está tá aqui no chat, fiquem à vontade. Se precisarem de ajuda, tiver alguma dúvida, me chama. Estou por aqui, tá bom? Obrigado para quem esteve aqui todo momento, quem perguntou, quem tirou dúvida. Obrigado, gente. Andressa, Daniela, Reza, André, Patrick, Tatiana, Eric, Silvanes e Vanessa, Zadra. É isso, gente. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. Um abraço.